Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião. Então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter spoilers. Então se você ainda não assistiu a série e vai continuar por aqui, é por sua própria conta e risco. Em 2023, chegou a primeira temporada de The Last of Us, a adaptação do jogo de mesmo nome. E na minha opinião, a série foi maravilhosa. Agora, em 2025, chegou a segunda temporada, que adapta uma parte do segundo jogo de The Last of Us Parte 2, que é um jogo extremamente divisivo, porque alguns amam e outros odeiam. Eu sou do time que ama The Last of Us Parte 2, até mais do que o primeiro jogo. Então a minha expectativa estava alta para essa adaptação na segunda temporada. E às vezes é aí que mora o perigo, porque com uma grande expectativa, a decepção se torna maior ainda. De qualquer forma, existem duas visões para essa temporada. Uma como adaptação do game, e outra que, mesmo o jogo existindo, a gente tem que olhar para a série como série, feita para um público que não joga videogame. Essa temporada expande o mundo da série, introduz novos núcleos, traz mudanças no tom e no ritmo. Se a primeira temporada era uma road trip e um aprendizado para o Joel sobre como seguir nesse mundo por alguém, a segunda temporada é sobre vingança. 5 anos se passam de uma temporada para outra e o mundo é diferente agora. A ameaça é outra. A morte do Joel é o que move a trama, não só da vingança, mas mostrando que o foco agora não é só a violência ou a sobrevivência, mas o que as perdas causam dentro de cada personagem. O roteiro aposta numa narrativa direta, sem muitos desvios, que guia o espectador por um caminho mais dramático, mais linear e por isso mesmo mais acessível para quem está conhecendo essa história agora pela série. A direção continua muito boa, os episódios têm ritmo bem definido, uma fotografia lindíssima e uma atenção aos detalhes na maquiagem e na ambientação que merecem destaque, com a trilha sonora ainda sendo um ponto muito positivo. As cenas de ação são tensas, os infectados continuam impactantes e o design de produção mantém aquele padrão de excelência que marcou a primeira temporada. Mas o que realmente sustenta a série, ou deveria sustentar, são os personagens. E é aqui que a temporada apresenta os seus maiores pontos positivos e negativos. Seja nos personagens em si, como nos seus atores e atrizes. Pedro Pascal, como sempre, entrega uma atuação impecável nos poucos momentos em que aparece. O ator que faz o Tommy surpreende. O Jesse ganha um certo desenvolvimento bem interessante, enquanto a Dina é uma das melhores personagens e atuações da temporada. E a Ellie é o centro da história agora, a protagonista. Mas nem sempre ela parece pronta para carregar esse peso sozinha. A Dina, inclusive, parece uma personagem muito mais inteligente e habilidosa que a protagonista. E isso é um problema do roteiro, que parece perdido no caminho que a protagonista deveria seguir. Se ela segue a vingança, ou se ela recua, se ela avança, ou se ela desiste dessa jornada, se ela está obstinada a isso mesmo, ou se está sem muita certeza do que fazer. E essa instabilidade acaba se refletindo na construção da Ellie como personagem. Aqui ela parece mais impulsiva, mais infantil e menos segura, se comparada até com a Ellie da primeira temporada. Em alguns momentos ela toma decisões completamente questionáveis, tipo colocar a amiga grávida em perigo ou entrar no mar durante tempestades. E mesmo assim ela parece não ter certeza do que está fazendo. No grande panorama, apesar do roteiro ser tecnicamente competente, ele tem outro grande defeito. Ele é mais expositivo que interpretativo. A série quer garantir que o público entenda tudo, mas ao fazer isso, ela tira a experiência de interpretação de muitos momentos e sentimentos. Outro ponto é que a trama, como um todo, é bem conduzida. A série prepara os arcos narrativos com calma, mas às vezes a calma é tanta que dá só migalhas. Como por exemplo com os cicatrizes, os serafitas, que são introduzidos de forma interessante, mas ainda superficial,
sem muita explicação de quem são. A ameaça deles é pouco desenvolvida, assim como o personagem do Isaac e de toda a WLF, que mal tem tempo de tela. Fica totalmente claro que isso vai ser melhor explorado na próxima temporada. Só que mesmo assim, aqui, infelizmente, parece raso. Fica a sensação de que são peças importantes sendo colocadas num tabuleiro, mas que ainda não tem peso. Agora, olhando a série como uma adaptação de um jogo, o live action deixa muita coisa importante de lado. Começando com a ambiguidade, que é o ponto mais crucial da obra. Um bom exemplo disso é como a série escolhe apresentar a Abby logo no primeiro episódio. Ao invés de jogá-la na história de forma neutra e deixar o público decidir como se sentir sobre ela, aqui a empatia já vem logo de cara, com o sofrimento do grupo dela pelas ações do Joel na temporada anterior. É uma decisão que enfraquece o conflito emocional que deveria se manter por toda essa e a próxima temporada. A gente entende o lado da Abby muito rápido, e isso já enfraquece a jornada de vingança da Ellie. O público perde aquele desconforto necessário que faz parte da experiência original, de não saber muito bem de qual lado o espectador vai ficar. Aqui é muito mais fácil aceitar as ações da Abby, por mais que a gente ame o Joel, muito porque a gente já entende o lado dela desde o início, e muito pela antipatia que a Ellie causa. A morte do Joel é o ponto central da temporada, claro, mas até aqui a série toma um rumo diferente do jogo. Ao invés de ser algo seco, chocante e cru, como acontece no game, a série opta por uma abordagem mais sentimental depois. Ainda é violento, ainda é brutal, mas é emocional antes de ser gráfico. Isso muda o tom da motivação da Ellie. A sede de vingança existe, mas é menos visceral e mais dramática. Funciona, mas é outra pegada. E pode não agradar quem esperava aquela sensação de vazio e de raiva que o jogo transmite. E juntando isso com o fato da Ellie aqui ser meio indecisa, mal preparada e com escolhas erradas, isso cria uma antipatia na personagem, somado com a empatia que desde o primeiro episódio a série gera pela apresentação da dor da Abby. Isso faz da Ellie ser a pior personagem da temporada. Depois disso, a série comete um dos deslizes mais difíceis de engolir, pelo menos pra mim. O salto temporal de 3 meses. Ellie e Tommy simplesmente esperam todo esse tempo para reagir, e isso enfraquece completamente o peso da perda. Parece que o Joel era só mais um na comunidade. Isso diminui a intensidade da dor dela, e isso é um problema grave quando a protagonista da temporada inteira deveria ser justamente essa personagem movida por luto e pela raiva. E a atuação da Bella Ramsey nesse sentido acaba oscilando bastante. Ela é carismática, ela consegue entregar momentos emocionais bem marcantes, mas ela tem dificuldade de sustentar a série sozinha. Ela funciona muito melhor em cena com outros personagens como Joel, Tommy, Dina ou Jesse. Quando tá sozinha, falta intensidade, falta presença. A culpa não é da atriz, é um problema de roteiro, de construção da personagem. A personagem tá mal definida, mal resolvida, e isso gera um distanciamento do público. Se o próprio roteiro não sabe para onde encaminhar essa Ellie, seja em atitudes ou em sentimentos, o espectador sabe menos ainda e fica sendo jogado para todo lado. Enquanto isso, a Abby ganha mais força. A atriz escolhida entrega uma performance excelente, mesmo sendo fisicamente diferente da personagem do jogo. A produção soube compensar isso muito bem, trazendo uma nova versão da personagem, mas que mantém a essência dela. Brutal e determinada. Então uma personagem mal construída com uma bem construída vai pesar a balança. E isso com certeza vai direcionar o espectador a gostar mais de uma do que da outra. O que atrapalha no conflito moral que deveria ser o coração dessa e da próxima temporada.
Com tudo isso, o saldo final da temporada, pra mim, vendo só como uma série mesmo, até que é satisfatório. É um pouco acima da média. Tem qualidade de produção, tem momentos emocionais fortes, mas não alcança o nível da primeira temporada. Agora, vendo como uma adaptação do jogo, o live action não chega aos pés da obra original. Não é uma adaptação ruim, péssima, mas deixa de lado muito do que faz o game ser, na minha opinião, uma obra-prima. A tentativa de inovar e fazer coisas diferentes acaba criando contradições dentro do próprio roteiro, e o impacto emocional que o jogo teve se perde em decisões que, mesmo bem intencionadas, diluem a força da história. Tudo parece um pouco mais aguado. É tipo colocar gelo numa cerveja. A teoria até que faz sentido se você quer uma bebida mais gelada, mas na prática só vai deixar a cerveja com um sabor meio estranho. Aqui na série, a raiva da Ellie, o luto, o impulso, a fúria do Joel, a tensão moral, nada disso tem o mesmo impacto, e isso faz diferença. Se a primeira temporada era uma adaptação quase perfeita na minha opinião, essa segunda é uma reinvenção que tenta fazer jus ao material original, mas tropeça exatamente onde não poderia, na construção emocional da protagonista. E agora a série promete uma terceira temporada que vai ser focada na história da Abby, mas que deixa o espectador já enviesado na visão dos seus motivos, o que com certeza vai comprometer o saldo final. Com isso, eu acredito que a segunda temporada de The Last of Us vai ser muito mais apreciada por quem não conhece a obra original. Porque para quem conhece e gosta do jogo, a expectativa de ver aquela obra original na tela se torna uma decepção ao receber algo que poderia ter sido muito melhor. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre a série, e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada, beleza? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.